Uma pessoa estava fazendo uma colocação assim do tipo, ah, no budismo não tem evolução, não tem melhoria, porque tudo é um sonho. Aí eu fiquei um pouco assim, não, mas espera aí, como assim não tem melhoria? Em que sentido tu está dizendo que tudo é um sonho? Com má vontade ou com boa vontade? Tem uma diferença crucial aqui. Eu mesmo vou dizer, no budismo não tem evolução, né? Quer dizer, não tem evolução. Tem uma noção expediente de evolução dentro da prática, né? Então quem pratica, melhora dentro da prática. Isso todo mundo aceita, eu acho, né? Acho que muitas práticas são baseadas em atingir resultados, né? Então a gente não tem problema nenhum com isso. Isso faz parte do sonho? Faz parte do sonho. Então, quando a gente fala que o budismo não tem evolução, é dentro do samsara. Então não tem uma evolução necessária. Então os seres não vão melhorar só porque estão aí andando, aprendendo. No espiritismo, por exemplo, eles acreditam que eles vão estar aprendendo aí, ou sei lá, outras tradições vão dizer. É meio quase que Deus fez um videogame, né? A pessoa fica passando de fase e daí a pessoa salva. No espiritismo ainda salva a fase, né? Então ela não precisa voltar para a fase anterior, ela fica sempre na mesma fase enquanto ela não passa, né? Então é mais ou menos assim, é sempre um aprendizado, a gente sempre vai melhorando dentro do jogo até que termina o jogo lá, sei lá. Como é que termina o jogo no Espiritismo? Do lado de Deus, na presença de Deus, com a união de Deus, não sei. No budismo não é assim. No budismo, assim, os seres que não têm o Dharma, que são a maioria deles, eles estão caoticamente indo de experiências boas para experiências ruins. Alguns seres dominam ética, que não é bem uma. Que pode ser secular, né? E daí esses seres eles conseguem melhorar por um tempo, né? Mas todas as conquistas deles são impermanentes também. Então depois eles perdem as conquistas deles, esquecem a ética que eles produziram e eles caem, eles se perdem totalmente. A única conquista definitiva é a conquista do Buda, a conquista da iluminação. As outras conquistas todas, a pessoa pode estar melhorando, 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 perder tudo. Então não tem garantia nenhuma, né? Então nesse sentido, no Dharma não tem evolução necessária, ou seja, as conquistas todas podem ser perdidas, mas existem conquistas, né? A pessoa ela pode melhorar de um dia para o outro, não tem problema. E daí a pessoa diz assim, ah, mas não tem conquistas porque é tudo um sonho. Aí é outro problema, que é o problema que eu foquei mais quando eu falei com essa pessoa. Que é assim, quando a gente fala sonho e ilusão no budismo, não tem má vontade. Então, o estado de despertar do Buda, ele não é um estado de despertar no qual há uma negação do sonho. O estado de despertar do Buda é um sonho lúcido. Ou seja, o sonho segue igual. Não tem problema nenhum com a forma, com a manifestação. A manifestação é totalmente perfeita do jeito que ela é. Porque ela é um sonho. Então ela não nos afeta, não afeta a nossa verdadeira natureza, ela não faz. Ela é uma exibição, é um display, né? Como algumas vezes se diz assim. Então, no meio dessa manifestação, a pessoa pode praticar o caminho causal. O caminho causal é beneficiar os seres. Então, e ainda mais, é só porque é um sonho que a gente não se queima nos infernos e pode entrar nos infernos, bombeiro dos infernos. Pode beneficiar os seres onde quer que seja, né? Então, se a gente acreditar no sonho e dizer que não é um sonho, a gente vai ter lugares que a gente não vai, a gente vai ter o Bodhisattva, no caso, né? Ou praticante avançado, né? Vou dizer, se ele achasse que realmente é verdadeiro o sonho, ele não ia poder ajudar. Nem ia conseguir realmente transformar as pessoas, porque as pessoas elas não são plásticas como um sonho, elas são realmente existentes. Daí não tem muito como resolver, é um problema real, né? Tava falando no outro vídeo recente. Se o problema é real, real no sentido ontológico, no sentido filosófico, assim, aí ele não tem solução, porque ele é real. É um problema real, é um problema inerente, como é o problema das coisas compostas. De fato, é um problema metafísico, é um problema essencial, ontológico. As coisas compostas não são satisfatórias. Não tem como ter satisfação em coisa composta. Tem partes, se está no tempo, se transforma, tudo isso vai produzir sofrimento. Se a pessoa, né, claro,
Se ela tiver uma expectativa de ter felicidade ali, ela vai ter sofrimento. Se não, vai ser só uma experiência, só um display, né? Vai ser só um sonho. Agora, se ela for composta, ela tem essa característica real, né? A característica real dela é que ela não vai produzir satisfação. Então, mas a gente está falando do sonho. Então, no sonho, né, que é feito dessas experiências compostas aí, ele como um todo, ou ele, as partes dele também, nenhuma dessas partes pode ser apontada como real e nem o todo dele não pode ser apontado como real também. Aí, quando a gente está falando dessa forma, aí a gente pode entrar nele e livremente beneficiar os seres e ajudar os seres e ter coragem e ter disposição e não perder energia e assim por diante. Pelo contrário, né, eu já fiz um vídeo sobre isso, porque ajudar seres ilusórios faz sentido, né? Então vou botar o link ali depois. Mas aí tem então a dúvida da pessoa tinha duas partes, né? A primeira parte é quando eu nego a evolução no budismo, eu estou falando de evolução necessária, né? De outra forma, num aspecto expediente, a gente tem vários tipos de melhoria. Essas melhorias não garantem a iluminação é uma coisa transcendente, ela não está ligada a uma melhoria. Mas essa melhoria é útil e ela é válida e ela faz parte da prática. Então a gente vai melhorando assim para beneficiar os seres melhor e tal, o sonho vai ficando melhor e tal, etc. Aí tendo a noção de que não é um game, tu tá em God Mode, né, como falam nos jogos, né? Tu tá no modo Deus do jogo, então tu pode fazer o que tu quiser. Então, os bodhisattvas que têm uma realização muito grande, eles não obedecem mais às regras do sonho e eles vão beneficiando os seres com milagres, com o que for, assim, né? O sonho não prende eles de forma alguma, eles são totalmente... Nós, né, a gente tá mal e mal duvidando, assim, se é real, se não é real, assim, então é muito sólido para nós ainda, nossas interações ainda tem muito desgaste por causa disso, então a gente não consegue beneficiar os seres. Então é basicamente isso. Tem evolução no sentido convencional, não é necessária, ou seja, as pessoas não melhoram por si só, porque Deus fez um plano para elas, ou porque tem um videogame rodando aí na Matrix, etc. E daí a pessoa passa de fato, tá sempre aprendendo. Não, as pessoas nem sempre aprendem, não é um jogo de aprendizado. São ideias que não só do espiritismo, mas elas estão imersas na cultura nova era, né? As pessoas que se importam com o budismo, muitas vezes elas estão imersas nisso, né? Então muitas vezes elas pensam que tem um plano, que tem uma lógica dentro do sonho do samsara, que essa lógica do sonho do samsara é que vai melhorando e tal. E daí isso é não entender o samsara, né? O samsara não é... Eu vou fazer a palavra do mundo, né? Então, samsara é quando a gente entende o mundo como não sendo planejado, como sendo criado por causas e condições arbitrárias, fortuitas, em certo sentido, né? No sentido absoluto elas são fortuitas, e daí e os seres se enganando com relação a isso, solidificando as aparências e sofrendo lá dentro, né? Então é basicamente isso que a gente chama de samsara, né? Bom, voltando para a questão da má vontade, então essa é a questão. Então se a pessoa acredita que a iluminação é tipo um balde de água fria, daí dissolve todas as aparências, e daí as aparências, ela está tão livre das aparências que ela não precisa das aparências. Aí ela tá com uma certa... ainda tem um problema de aversão pelas aparências, assim, né? Como se as aparências realmente pudessem afetar ela, e se tiver isso não é iluminação. Então a iluminação ela envolve estar em meio às aparências, estar em meio no sonho, né? O sonho não tem má vontade nenhuma com a ilusão, com o sonho, só que não tem nenhuma fixação e nenhuma crença em nada verdadeiramente existente, tem uma realização completa da vacuidade. Quando se fala ilusão, quando se fala... nos ensinamentos avançados do Mahayana e do Vajrayana, quando se fala ilusão, quando se fala sonho, é quase positivo. Assim. Yoga da ilusão, né? A prática de deidade. Yoga da ilusão. As deidades também são vistas como ilusórias. Né? É uma ilusão pura. Nós somos na ilusão impura, daí no Vajrayana a gente produz uma ilusão pura, que é uma ilusão... Por que ela é pura? Porque ela nos ajuda a ver como as coisas realmente são. Então, ela nos ajuda, ela não é como as coisas realmente são. Então, atenção, cuidado. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante pra mim.
clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korashinga Sumpanda Nyoma Lundi Kwene Cheresi Wate Shinja Soiza Pekajar Padu Tenjochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatuzi Zetai Bai Mediano Jutrupiama Nianjogi Sasundado Tenjochi Chime Kwene Pema Sambao Sasura Jese no Pai Garjuan Shujuku Tupeku Kose Destintes Endar Shinju Shigmetu Jutrupanange Wacha Tungandu Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tenjochi Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Sojino Ni Bemelun de Jochi Nenjoane Chimpote Payuri Nepadan de Basi Pechambundan Kosesha Sentenjochi Tusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wachim Bajabarche com seu tutor da Poça Só Depson Shinji Lapto Soshi não sangwe beje Shiva Dan Sampalun de Drupachinchelo Oma Humba Zaguru Pemasede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Chapapel Trojo Sung Nangwa Damidral do Sungele Show